A fé em nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação e a vida cristã fazia parte do testemunho de Paulo aos judeus e aos gregos. Você pode ler Atos capítulo 20, versículo 21. A fé desempenha um papel importante no Evangelho de Deus e tem caracterizado de uma forma ou de outra o povo de Deus em todas as épocas. Pois desde os dias de Abel em diante, os santos de Deus, quando realmente fiéis, encontraram a corrente das coisas na terra contra eles, porque é contra Deus. Sem fé, então, é impossível agradar a Deus. Por ela também lemos os antigos obtiveram um bom testemunho no Hebreus capítulo 11. Portanto, o escritor da Epístola aos Hebreus encoraja seus leitores com um exemplo de fé em Deus, selecionando histórias dos santos antes da cruz. Exemplos extraídos das histórias em sua ordem cronológica apropriada, mas ilustrando em uma ordem moral as condições sobre as quais a fé pode ser posta em exercício por parte de um santo enquanto estiver na terra. Começando com Abel, que foi aceito diante de Deus com base no sacrifício, indicando assim que somente alguém nascido em pecado pode ter um lugar na presença de Deus. Aprendemos a seguir no exemplo de Enoque e de Noé, sobre duas condições, em um dos quais os santos de Deus serão encontrados, ou como Enoque, para ser retirado desta cena, antes que o julgamento divino seja derramado na terra, respondendo à esperança segura do cristão, pois Enoque é uma figura da igreja que será arrebatada ao céu antes da tribulação, ou na figura de Noé, para passar pelo julgamento, preservado na terra para a bênção, respondendo assim à expectativa do povo terreno de Deus em um dia futuro. Noé é uma figura de Israel após o arrebatamento. A perspectiva do santo no futuro, assim delineada, aprendemos a seguir sobre a fé exibida pelos patriarcas nos dias de sua peregrinação. Você pode ler com atenção Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao 22. Depois, sobre a fé em tempos de conflito, Hebreus capítulo 11, versículos 23 a 31. E, finalmente, de fé em tempos de declínio e em dias de perseguição feroz. Também Hebreus capítulo 11, do versículo 32 ao 40. Tudo instrutivo e encorajador para nós na cena em que vivemos hoje. Agora, fé, a palavra fé. Nos é dito em Hebreus capítulo 11, é a comprovação de, ou dando substância, então é a comprovação ou aquilo que dá substância a coisas esperadas, a convicção ou prova de coisas não vistas. Então, fé é aquilo que dá substância a coisas esperadas e coisas não vistas. E dá prova disto. Que explicação simples daquilo que, sem dúvida, incomodou muitos nos primeiros dias de sua carreira espiritual, mas que poder há naquilo de que falam essas palavras, que animaram e encorajaram os santos da antiguidade a atos de valor, a perseverança nas provações e a confiança implícita em Deus, pois a fé pode ser manifesta pela confiança em Deus, bem como no descanso tranquilo em sua palavra escrita. Deixando de lado, por enquanto, a ilustração do último caso que mencionamos aqui, talvez não seja tempo desperdiçado para refletir um pouco sobre o primeiro, ou seja, a confiança em Deus. Para isso eu vou falar sobre duas mulheres que perseveraram na fé, onde uma estava preocupada com a salvação de seu filho e a outra com a salvação de si mesma e de sua casa.
A história da primeira mulher começa quando morreu José. José, que estava no Egito, que tinha sido senhor da terra do Egito, e surgiu um novo rei Faraó, que não o conhecia. E essa história você pode começar lendo em Êxodo capítulo 1, versículo 8. O favor real sobre o qual Israel se estabeleceu em Gósen, nos dias de José, não foi mais estendido a eles. A perseguição, com vistas à extinção de sua raça, era agora o destino deles. Escravidão cruel não era suficiente. A tentativa também de alistar as suas parteiras hebreias, Sifrá e Puá, no serviço do rei havia falhado notavelmente, de modo que um edito foi enviado a todos os egípcios, autorizando qualquer um a lançar no rio todo menino nascido da raça hebraica. Agora, por que isso aconteceu? Razões políticas instigaram Faraó e seus príncipes. Você pode ler isto em Êxodo capítulo 1, versículos 9 e 10, mas havia uma razão mais profunda que isto, pois certamente o inimigo das almas estava em tudo isto, trabalhando nos bastidores para arruinar para sempre, se pudesse, toda a raça humana. Pois se todos os filhos varões de Israel tivessem sido destruídos, Cristo não poderia ter nascido da casa e linhagem de Davi. Portanto, o conflito ostensivamente entre os interesses egípcios e os de Israel eram realmente entre Deus e o diabo. Deus desejava abençoar os homens, o diabo procurou arruiná-los. Nessa conjuntura, Joquebede deu à luz seu segundo filho, que posteriormente foi chamado de Moisés. Dizemos neste momento, isto é, depois que o decreto foi emitido, autorizando qualquer egípcio a afogar bebês hebreus, porque no caso de Arão, o primeiro filho de Joquebede, que era 3 anos mais velho que Moisés, não temos indícios da dificuldade de sua mãe em preservá-lo vivo. Agora, claramente, na data do nascimento de Moisés, Joquebede poderia ter visto cada egípcio como um possível inimigo de sua descendência. Se Arão, seu esposo, e ela não tivesse confiança em Deus. Mas olhando para o bebê e vendo sua beleza, eles o alimentaram, escondido em sua casa por 3 meses, porque não temeram o mandamento do rei. Incapaz de mantê-lo lá por mais tempo, a fé demonstrada em escondê-lo em casa se manifestaria também e lançá-lo mais diretamente sobre Deus. Então sua mãe fez uma arca de junco, ou papiro, e a revestiu com lodo e pinche, e colocou a criança nela e o colocou na beira do rio. Os materiais estavam prontos à mão, o papiro, ou junco de papel, lodo ou betume, um pinche era tudo o que era necessário, e as mãos prontas da mãe fizeram com eles o vaso no qual ela confiaria seu filho aos cuidados e guarda de seu Deus. Era uma arca, lemos. A palavra no original, usada apenas em outro lugar para a arca de que Noé preparou para a salvação de si mesmo e de sua casa. Talvez a história do dilúvio, que seria posteriormente escrita por aquela criança, o seu próprio filho, em palavras ensinadas pelo Espírito Santo, fosse conhecida por ela, pois a história da arca passou de boca em boca e sua fé, subindo para a emergência, ela colocaria o bebê em uma arca na confiança de que, como Noé e sua família havia sido preservados em uma, seu filho também poderia escapar de sua destruição iminente, humanamente falando. Nas águas do dilúvio, a causa da morte de muitos, na arca do dilúvio, a causa da morte de muitos, a arca que escondeu Noé e os que estavam com ele flutuaram
em segurança até que a terra secou e começou a aparecer novamente. Ou seja, o que a arca foi para a condenação dos não salvos dentro da arca foi bênção e proteção para os que estavam dentro da arca. Na arca de papiro e entre os pendões daquele rio, no qual, sem dúvida, mais de uma criança hebraica já havia sido lançada, de acordo com o decreto do rei, o pequeno doravante chamado de Moisés poderia descansar com segurança. Podemos duvidar do que já dissemos, que como a palavra usada para esta arca de junco de papiro é a mesma em que Noé e sua família foram preservados vivos, a mãe, familiarizada com a salvação do patriarca, buscou a Deus para preservar seu precioso filho da morte? Será que podemos duvidar desta ligação que ela teve com a história de Noé? Acredito que não. Ela confiou como Noé confiou em Deus e no objeto que ele usou para salvá-los. Ela também não ficou desapontada, embora certamente a maneira de sua libertação não tivesse entrado em sua mente. Mas os passos e o coração do homem estão nas mãos de Deus para dirigir como ele quiser. Por decreto de Faraó, a criança deveria ter sido afogada. Naturalmente, qualquer um da casa de Faraó poderia ser visto como um inimigo implacável. E a última pessoa que Joquebede desejaria ver com seu filho foi a que primeiro que viu e tomou em seus braços. A filha de Faraó viu a arca e mandou a criada buscá-la. Deus dirigiu seus passos para o local onde a arca foi colocada. E Deus tocou seu coração para se compadecer do bebê assim que o viu. Pois no momento em que a pequena arca foi trazida a ela e aberta, seus olhos brilharam sobre a criança e a criança chorou. Os sentimentos, certamente, de uma mulher foram imediatamente evocados, aqueles sentimentos implantados no peito por Deus, uma de cujas criaturas era aquele bebezinho. Imediatamente ela percebeu que era um da raça proscrita no decreto, que deveria ser eliminada. Agora estava para ser resolvida uma questão importante: se ela fica do lado do pai ou toma parte da raça oprimida. Dever, inclinação natural, patriotismo podem tê-lo levado a fazer o primeiro. Mas a criança chorou e sua ternura feminina foi imediatamente despertada. Ela teve compaixão dele e resolveu salvá-lo, embora perfeitamente ciente de que era o filho de uma das mulheres hebreias. Mas o que ela deveria fazer com isso? A irmã da criança, Miriam, supomos, deu um passo à frente e se ofereceu para chamar uma das mulheres hebreias. A filha de Faraó consentiu. Uma ama foi contratada. A própria mãe da criança foi agora incumbida de cuidar dela e criá-lo como filho adotivo da filha de Faraó. Como a fé de Joquebede foi recompensada. Seu bebê, até então em perigo de morte a qualquer momento, de acordo com o decreto do rei, agora seria preservado da morte pelo testemunho da própria filha do rei. A mãe recebeu seu filho de volta e foi paga para cuidar dele. Como Deus trabalha nas sombras e por trás de todo o cenário que o inimigo levanta contra nós. Deus guiou os passos da princesa até a margem do rio. Deus havia atraído sua atenção para aquela pequena e misteriosa arca de junco. Deus a comoveu com compaixão quando ela olhou para o choro da criança. Deus colocou em seu coração para criá-lo como seu próprio filho. Quais devem ter sido os sentimentos da mãe Joquebede? Quem, a não ser uma mãe que teme a perder seu filho, pode entender o que se passou em sua alma e colocá-lo com fé na arca que havia feito?
Quem senão uma mãe pode entrar plenamente em sua alegria ao recebê-lo de volta, por assim dizer, dos mortos para cuidar dele com toda a devoção de uma mãe, na feliz consciência de que ninguém agora ousaria tocar ou ameaçar com a morte seu filho. Estava agora fora do alcance da morte, embora o decreto do rei não fosse revogado. Tirado da água pela filha do faraó, nunca poderia ser lançado de volta nela. A fé, sua fé, foi recompensada, pois ela abraçou mais uma vez seu bebê, assim salvo da morte. Mas sua salvação era de Deus. Passando agora para o outro exemplo de uma mulher de fé, Moisés, nesta situação, onde vamos tratar desta outra mulher de fé, Moisés já viveu os seus 120 anos, morreu, e Israel estava prestes, sob o comando de Josué, cruzar o Jordão para tomar posse de sua herança. Antes que isso fosse feito, 2 espias foram enviados, comissionados por Josué para espiar a terra. A comissão deles era ver a terra de Jericó. O propósito de Deus era, além disso, salvar Raabe e sua família, um nome e uma pessoa desconhecida para qualquer um no exército de Israel. Eles entraram na cidade como estranho a todos dentro dela, mas seus passos foram direcionados para a casa de Raabe. Logo, a chegada deles foi relatada ao rei, que a enviou para exigir sua rendição. Ela recusou e escondeu os espias. Agora, a razão de sua conduta veio à tona. Enquanto ela falava com eles, sob o manto da escuridão no telhado de sua casa, tudo ficou às claras. O motivo dela ter escondido eles e não entregado ao rei. Enquanto Deus conduzia Israel à margem do Jordão, em frente de Jericó, Deus estava trabalhando com os habitantes da terra de Canaã e estava trabalhando em Raabe, a quem, com toda a sua casa, Deus, planejou salvar da destruição iminente sobre o povo de Raabe e Jericó. Eu sei, disse ela, e assim revelou aos espias o que estava acontecendo. Eu sei que o Senhor deu a vocês a terra e que o seu terror caiu sobre nós e que todos os habitantes da terra desmaiaram por causa de vocês. Pois ouvimos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, Sion e Og, a quem destruístes totalmente. E assim que ouvimos essas coisas, nosso coração derreteu e não ficou mais coragem em qualquer homem por causa de vocês. Pois o Senhor, seu Deus, Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Essas foram as palavras de Raabe para os espias, e está registrada em Josué, capítulo 2, do versículo 9 ao 11. Pois bem, seus passos foram guiados para aquela casa, os passos dos espias, onde aprenderam como Deus estava trabalhando para eles no oeste do Jordão. O que era Jericó com suas muralhas e espadas, se o coração de seus defensores se derretesse dentro delas? Mas medo não é fé. Todos temiam por causa de Israel. Raabe teve fé. Ela recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho. Eu sei, disse ela, que o Senhor vos deu a terra e que vosso terror caiu sobre nós e que todos os habitantes da terra desfalecem por causa de vós. Ela contou a eles o que sabia. Ela contou a eles o que ela e o resto de seu povo tinham ouvido. Nós lemos que ela disse, ouvimos. Todos ouviram falar dos feitos do Senhor em nome de Israel. Todos ficaram com medo por causa de Israel, mas nem todos sabiam que o Senhor lhes havia dado a terra, ou seja, Jericó. Raabe, no entanto, o fez. E além disso, ela sabia,
E ela confessou que o Senhor, seu Deus, era Deus em cima no céu e embaixo na terra. Então Deus era o único Deus verdadeiro. Não podia haver nenhum outro. No meio de abundantes iniquidades, cercada de idolatria e todos os seus ritos imundos, com altares e santuários em todas as colinas altas e debaixo de todas as árvores verdes, aquela mulher havia aprendido e conhecido que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus e que ele havia lhes dado aquela terra. Ela não tinha dúvida disso. Sua linguagem era clara e precisa. Eu sei, ela poderia dizer. Como Deus pôde ensinar uma gentia, uma alma, que não tinha conhecido Israel, não tinha a palavra de Deus como Israel tinha. As revelações de Deus, isto de uma maneira que nada pôde abalar, por mais desfavorável, humanamente falando, que seja a atmosfera circundante em relação a ela. Eu sei. Como um mendigo, quando seus olhos foram abertos, que afastou como teias de aranha todos os argumentos cavilosos, ilusórios, com seu simples anúncio, ele disse: uma coisa eu sei, que agora, havendo sido cego, agora vejo. Raabe tinha ouvido e sabia, e tinha dado prova de sua fé, tendo escondido os espias sobre as hastes de linho no telhado de sua casa. Ela ficou do lado deles, ficou do lado de Deus, contra seu povo e seu país, isto com risco de vida. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O Deus de Israel era o Deus do céu e da terra. Então, ele deve prevalecer. Seria inútil resistir a ele. Ele havia dado a terra a Israel. Então, o destino daqueles que se opunham a eles foi fixado. Era certo. O julgamento de seu povo e de sua terra estava próximo, e Raabe percebeu e teve fé nisto. Ela não podia duvidar, ela sabia disso. Isso antes que um único soldado do exército de Israel tivesse cruzado o Jordão. Cidades grandes e muradas até o céu, das quais o seu povo podia se gabar, os anaquins, para os quais eles poderiam apontar, o poder amorreu na região montanhosa e o poder cananeu no campo aberto, ambos ainda intactos, eles podem falar sobre eles e apontar a eles. Mas esta única palavra, como está no original, dita por Raabe, eu sei, superou em sua mente todas as possibilidades efetivamente dissipou para ela todas as dúvidas quanto à questão do conflito que se aproximava. Assim, depois de contar aos espias o que sabia, ela expôs diante deles o que desejava. Não poderia satisfazer Raabe, exceto a promessa de salvação para ela e sua família. Ela falou como alguém sobre quem uma desgraça estava iminente, a qual, se possível, deveria ser evitada. Uma esperança vaga, sem fundamento real, um discurso justo por parte dos dois homens, nada disso poderia satisfazê-la. Ela queria uma garantia na qual pudesse descansar, em um sinal ao qual pudesse recorrer. Mas os homens eram estranhos para ela. O que ela sabia deles? Nada. Ela traria Deus para o assunto que ela queria resolver com eles e faria dele uma parte do acordo. Note o que nós temos escrito sobre este assunto. Agora, pois, peço-vos que jureis pelo Senhor, visto que vos mostrei benevolência, que também usareis de benevolência para com a casa de meu pai, e me dareis um sinal verdadeiro, e que mantereis vivo meu pai e minha mãe, e meus irmãos e minhas irmãs, e tudo o que eles têm,
e livrareis nossas vidas da morte. Isso está no versículo 12 deste capítulo. Incerteza ela não poderia suportar. A certeza da libertação do julgamento vindouro ela ansiava, ela desejava. E ao fazer de Deus uma parte no acordo firmado com ela por aqueles estranhos, ela não evidenciou sua confiança na fidelidade do Deus deles? O que ela pediu, ela conseguiu. Ela pediu um acordo solene da parte deles. Eles deram a ela com a condição de que ela mantivesse a visita em segredo, a visita deles em segredo. Ela pediu um sinal verdadeiro pelo qual a segurança seria garantida para ela e para todos os seus em sua casa. Ela entendeu, pois os homens, ela entendeu o assunto, pois os homens lhe disseram: eis que quando entrarmos na terra, atarás este cordão de fio escarlate na janela, pelo qual nos deixasse descer, e meterás a teu pai, a tua mãe, e teus irmãos, e toda a casa de teu pai em casa contigo, e será que qualquer que sair da porta de tua casa para a rua, seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. E qualquer que estiver contigo na casa, seu sangue cairá sobre nossa cabeça. Se alguma mão estiver sobre ele ou cair sobre ele, assim juraram. Está também neste capítulo, do versículo 17 a 20 de Josué. Então os homens partiram. Ainda não havia nenhuma aparência da invasão vindoura. Os espias tiveram que se esconder 3 dias nas montanhas antes que pudesse se aventurar a tentar a passagem do Jordão, que agora naquele período estava cheio o Rio Jordão. Eles chegariam ao rio e se juntariam ao acampamento de Israel. Jericó foi despertado. O país foi convocado para encontrá-los. O perigo de uma invasão era iminente. Olhando para o rio agora cheio, os homens de Jericó poderiam ter se animado. O rio deve deixar antes que aqueles hospedeiros possam nos alcançar. Eles poderiam ter dito naturalmente: o rio tem que baixar. É necessário que o rio baixe para que eles possam atravessar com seu exército para que nos ataque. Mas Raabe sentiu que deveria agir, então ela colocou a linha escarlate na janela de acordo com a palavra dos espias. A fé de Raabe era tanta que ela já colocou imediatamente. Qualquer um, todo mundo pode ver, mas somente ela sabia o que era. O sinal e a confissão de que ela buscou a salvação do julgamento vindouro, o sinal de que ela seria libertada da condenação de seu povo. Ela esperou para amarrar a linha escarlate na janela até que a cidade estivesse bem cercada e toda a esperança de seu alívio fosse cortado? Alguém poderia supor que não pela narrativa que nos é dada, no capítulo 2, versículo 21, não, ela colocou imediatamente, ela não esperou que, enfim, então nós vamos perder, não temos recurso, então agora eu confio neles, confio em Deus. Como ou quando Jericó seria capturado, ela não sabia, mas quanto à sua captura, ela estava certa, pois o Senhor, ela bem sabia, daria a Israel a posse da terra. Ela não poderia, e não podemos dizer isso, arriscar a chance de ser pega, desprevenida. Ela tinha um sinal. Ela faria uso disso. Então ela amarrou a linha escarlate na janela, confiante de que se a linha estivesse lá, a segurança no meio do julgamento estava garantido para ela. Logo, muito em breve, sua confiança foi posta à prova. O exército de Israel atravessou o Jordão, o rio abriu um caminho para eles, pelo poder divino, e investiram contra Jericó, pois por 6 dias eles marcharam em volta daquele muro. Nenhum grito do povo foi ouvido de Israel, nenhuma flecha foi disparada contra a cidade.
Por 6 dias essas táticas devem ter parecido para aqueles dentro da cidade de Jericó uma demonstração de poder sem realidade, uma loucura para eles. As paredes eram tão fortes no 6º dia quanto eram no primeiro. Pode-se imaginar a guarnição sitiada, recuperando a confiança ao ver os vencedores sobre o poder amorreu ao leste do Jordão, agindo desta maneira dia após dia, sem nada acontecer. Raabe removeu a linha escarlate quando viu a cidade ainda intacta no 6º dia? Não. Podemos ter certeza de que ela não o fez. Ela sabia que o julgamento viria. Qualquer que fosse o atraso, ela sabia que sua esperança de segurança estava naquela linha sendo vista na janela. Mas quando chegou a crise, um momento terrível, quem em Jericó sabia disso? Deus fixou o dia e o familiarizou ou revelou a Israel. Mas ninguém sobre o qual lemos o tornou conhecido por aqueles dentro de sua parede. À 7ª manhã amanheceu. O exército novamente deu a volta naquela cidade condenada à destruição, mas 7 vezes em vez de uma. Pela 7ª vez a trombeta. Quando fizeram a 7ª volta, as trombetas foram tocadas. Então, pela primeira vez, o povo gritou. As paredes daquela fortaleza caíram, de modo que o povo subiu à cidade. Mas onde estava Raabe? Sua casa ficava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Isso está registrado em Josué capítulo 2, versículo 15. As paredes caíram com o grito do povo, mas a sua casa ainda devia estar intacta, pois os espias entraram nela e levaram para um lugar seguro todos os que estavam nela, naquela casa. Josué capítulo 6, versículos 22 e 23. Interessante, o muro caiu todo, mas a casa onde estava, no muro, não caiu. Sua casa, estando na muralha da cidade, permitiu que os espias escapassem da cidade, embora seus portões estivessem fechados e zelosamente guardados. Sua casa, estando na parede, permitia que a linha escarlate na janela fosse mais claramente vista pelo exército invasor. A casa dela, estando na parede, mas evidentemente de pé, embora a parede direita e esquerda deva ter caído, demonstra que Deus cuidou, naquele momento solene, de tudo naquela casa, e ela descobriu, e eles descobriram, que havia segurança e salvação da destruição de todos os que se abrigavam atrás daquela linha escarlate. No momento, como a tomada de uma cidade, os assaltantes não costumam ser cuidadosos em suas ações. No entanto, ela provou, e tudo com ela, e tudo com quem ela, todos os que estavam com ela, que havia salvação para eles, porque a linha escarlate estava na janela. Ninguém naquela casa teve um fio de cabelo ferido, nem Raabe perdeu uma coisa que possuísse. Eles trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos e tudo o que ela tinha. É o que está registrado em Josué capítulo 6, versículo 23. A palavra dos espias era verdadeiro. O que disseram era tudo o que era necessário. Que coisa é estar a salvo do julgamento do próprio lugar onde está sendo executado o juízo? Raabe mostrou sua fé ao receber os espias e enviá-los por outro caminho. Assim, ela foi justificada pelas obras da fé, ou de fé. Tiago capítulo 2, versículo 25. Pela fé, ela não pereceu como os incrédulos, recebendo em paz os espias. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Ela sabia que Deus havia dado a terra a Israel. Então ela se abrigou em sua casa, atrás daquela linha escarlate, acreditando, confiando na promessa daqueles 2 estranhos e no sinal que eles deu a ela. O caminho
da segurança foi apontada por eles. Sua parte era, ou a parte de Raabe, era obedecer e confiar. Ela fez o que eles disseram a ela. Ela confiava no que eles diziam. Ela descobriu que era tudo o que era necessário. Ela colocou a linha escarlate na janela e esperou com confiança atrás dela, ou atrás daquele fio, dentro de casa. Os que estavam fora da cidade podiam ver que havia alguém dentro dela que contava implicitamente com a promessa daqueles dois homens. Assim deveria ser com as pessoas agora. O julgamento está vindo sobre os incrédulos e sobre os ímpios. Nós sabemos quem deve reinar e colocar tudo sob os seus pés. E Deus, que o revelou, falou-nos do caminho da salvação, com as palavras dirigidas ao carcereiro de Filipos, dizendo que, crendo no Senhor Jesus Cristo, como um pecador arrependido dos seus pecados, esta pessoa é salva. Isso está em Atos capítulo 16, versículo 31. Há segurança agora para todos os que se valem dele, que confiam nele. Raabe buscou a salvação para si mesmo e para seus parentes. Ela desejava a salvação para todos eles, embora talvez nenhum deles soubesse o que ela sabia. Ela aprendeu que eles poderiam ser salvos tão bem quanto ela, mas apenas se eles se voltassem do abrigo da linha escarlate. Se voltassem para dentro onde estava aquela linha. Eles poderiam ser salvos com ela, mas nenhum deles poderiam ser salvos se ficassem fora de sua casa. Cada um deve agir de maneira designada e manter-se dentro de sua casa em cuja janela estava aquele símbolo significativo. Em uma posição semelhante à de Raabe, entre a partida dos espias e a queda de Jericó, está todo crente na terra agora. O mundo pode não discernir nenhuma catástrofe iminente. Paz e segurança pode ser o grito do mundo hoje. Mas o crente, como Raabe, não pode correr o risco de ser pego desprevenido. Ela sabia que estava segura apenas quando conseguiu a linha escarlate amarrada em sua janela. Cada um sabe agora que está seguro quando confiou e confia na eficácia do sangue de Cristo, crendo no Senhor Jesus. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Cada membro de sua família poderia ter certeza da sua segurança quando ele ou ela cruzasse a linha de sua casa seguro, não apenas porque Raabe acreditava nos espias, mas porque cada um havia se refugiado com ela atrás daquela linha escarlate, pois ninguém poderia ser perdido dos que ficassem dentro daquela casa. Cada um moralmente não era melhor do que os outros em Jericó, no entanto, eles foram marcados juntos, como separados de todo o resto, por terem se refugiado do julgamento vindouro atrás daquela corda na janela, daquela linha, daquele fio de escarlate. Atrás daquela linha e dentro daquela casa estava o único lugar de segurança, e ali, não por causa da posição da casa, nem porque era bem construída, mas simplesmente e unicamente por causa da linha escarlate que era mantida exposta no lugar indicado. Que lição, então, essas duas mulheres, Joquebede e Raabe, nos fornece. A primeira fez o que pôde pela salvação de seu filho. Ela o lançou sobre Deus. A outra fez o que lhe foi dito para a salvação de si mesma e de toda a sua família, que ficaria com ela naquela casa. Que incentivo para os pais confiarem em Deus para seus filhos a história de Joquebede oferece. E que ilustração simples do caminho da salvação, do castigo eterno oferece a história de Raabe e sua família. Todos os que me ouviram até o final deste vídeo, será que estão protegidos do juízo vindouro
pelo sangue do Senhor Jesus Cristo? Já confiaram nele como seu Salvador pessoal? Já tem certeza disto? Se não, eu lhe animo. Como pecador perdido e condenado por Deus, você só tem um recurso. Você só tem uma pessoa em quem pode confiar. Você só tem um Salvador, pois foi isso que o apóstolo Pedro disse: em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. A Bíblia responde para todos que querem ser salvos o caminho, o método, o meio. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31.